paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja comigo. Vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde, 7/2/2026, sábado, culto da tarde, meio-dia 52, em João capítulo 16. Resumo do capítulo. Jesus concluiu sua tarefa na noite da última ceia ao declarar suas percepções sobre o futuro. Seus seguidores podem ficar certo de que serão rejeitados pelas autoridades do seu próprio povo. VV 1:4. Eles podem esperar que serão apoiados neste mundo pelo ativo e convincente ministério do Espírito Santo, VV 5:15. E que Jesus voltará, VV 16:24. Finalmente pode estar certo de que encontrarão a paz no conhecimento seguro de que Cristo e Jeová Pai são uma pessoa, VV 25:33. Versículo chave 16:7. O Espírito de Jeová é essencial para nós. Aplicação pessoal: nunca se esqueça de que o Espírito Santo de Jeová está presente em você. Conceito chave: Santo Espírito, PP 73, 644, 659, Glória, P 694. Destaque: Sinagoga 16:1-2. Jesus descreve a hostilidade da cultura dos discípulos quanto à sua mensagem. Qualquer que seja nosso mundo, não estaremos perfeitamente reajustados nele, à medida que estivermos abertamente comprometidos com Cristo. Essa advertência não tem a intenção de nos assustar, mas de nos preparar. Por isso que fala sinagoga. Jesus descreve a hostilidade da cultura dos discípulos contra a sua mensagem. Qualquer que seja o nosso mundo, não estaremos perfeitamente ajustados nele, à medida que estivermos abertamente comprometidos com Cristo. Essa advertência não tem intenção de nos assustar, mas de nos preparar. Bom para você, 16:7. Jeová se fez presente na encarnação de Jesus em determinado local na terra. O Espírito Santo, no entanto, se faz presente em todos os lugares, está disponível a todos os crentes. Esta é uma das razões pelas quais a volta de Jesus ao céu era vantajosa aos discípulos. A obra incomparável do Espírito Santo aos crentes em nossos dias só começaria após Cristo ter nos concedido a salvação com sua morte e ter nos concedido o poder de viver uma nova vida pela ressurreição. Tá vendo? O crente vive uma nova vida. Sabe o que é nova vida? Devolvendo os dízimos à oferta, adorando dentro da igreja, aprendendo com a palavra, glorificando, louvando, fazendo festa dentro da igreja, igual que faz festa dentro da igreja, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e para a igreja e para a minha vida. Então o crente, ele tem uma nova vida, é dessa maneira. A nova vida não significa ter carro, ter mansão, ter apartamento, ter moto. A nova vida não é isso. Não é ter milhões de dinheiro, não ter bilhões de dinheiro. Nova vida não é isso. Nova vida é adorar ao Pai e obedecer a palavra. É obedecer a palavra. Continuando. Por que aqui fala sempre dos dízimos das ofertas? Porque é preciso falar, porque está escrito na palavra. Porque se não tivesse escrito na palavra, eu não falaria dos dízimos das ofertas. Mas está escrito no Velho e no Novo sobre os dízimos das ofertas e sobre obedecer também a palavra. Está escrito. Então, o que está escrito, vai estar escrito. O ministério do Espírito 16:8-15. O ministério do Espírito Santo no mundo, conforme descrito por Jesus, é o de convencer. Ao crente, o ministério do Espírito é de guiar e revelar a verdade. Há ainda o ministério de Jesus, que é anunciá-lo por nosso intermédio, pois o representamos aqui na terra. Está vendo? Há ainda o ministério de Jesus, que é anunciá-lo por nosso intermédio, pois o representamos aqui na terra. Está vendo, meus irmãos e irmãs, e meus amigos e minhas amigas? Eu represento Jesus Cristo. Quem não obedece ao Pastor Simão Santo sempre vai ter uma vida destruída. Há ainda o ministério de Jesus, que é anunciá-lo por nosso intermédio, pois o representamos aqui na terra. Está vendo? Eu represento Jesus Cristo e eu represento a palavra. Quem não obedece ao Pastor Simão Santo vai sofrer as consequências. É que eu sempre falo, eu não vivo igual vocês do outro lado. Eu vivo igual a palavra está mandando aqui, ó. Olha lá, anunciá-lo por nosso intermédio, por meu intermédio, pois o representamos aqui na terra. Eu represento Jesus aqui na terra, eu represento o Pai aqui na terra, eu represento o Espírito Santo aqui na terra.
Convencerá o mundo, 16:8-11. A palavra condenado é lencho, é um termo legal na apresentação de uma sentença de culpabilidade. O ministério do Espírito Santo aos não cristãos é de transmitir o sentimento de condenação, consciência de que permanece condenado. O sentimento de culpa é desenvolvido em 3 áreas. 1. Do pecado, não creem em mim. V9. Os problemas não são os pecados cometidos pelos seres humanos, mas da simples condenação do pecador incrédulo. O Espírito convence os não cristãos de que é um equívoco não crer em Jesus. Prestou bem atenção nessa palavra aqui? O Espírito convence os não cristãos de que é um equívoco não crer em Jesus. Tá vendo? Quem não crê em Jesus não tem salvação. Quem não crê em Jeová não tem salvação. Quem não crê no Espírito Santo não tem salvação. Quem não crê na palavra que está sendo pregada por pastor Simão Santos não tem salvação. Por isso que esse tipo de pessoas aqui que a gente tem que sair fora. Tá vendo? O Espírito convence os não cristãos de que é um equívoco não crer em Jesus, tá vendo? A pessoa fica equivocada. Tem gente que é muito equivocado. Tem gente que fala, eu não vou crer em Jesus, eu não vou crer em Jeová, eu não vou crer no Espírito Santo, eu não vou crer nos demais afetos, eu não vou crer no que o pastor está falando. Tem gente que é muito equivocado. Mas obedecer mesmo, não obedece. Versículo 2. Da justiça porque vou para meu Pai. V10. A volta de Jesus a Jeová acabou por estabelecer um novo padrão de justiça que não mais podia ser considerado uma questão de fazer e não fazer. Não se trata de viver uma vida perfeita como foi a vida de Jesus. Muitos podem dizer, eu obedeci a este mandamento, mas não há quem possa afirmar, eu vivi de maneira tão perfeita quanto Jesus. É esse aqui que manda. Mas não há quem possa afirmar, eu vivi de maneira tão perfeita quanto Jesus Cristo. 3. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É verdade, o príncipe desse mundo já está julgado. Porque o mundo já está condenado. Só os escolhidos que não estão condenados com o mundo, mas o mundo já está condenado. Isso aqui é verdade. V11, mais uma vez ninguém poderá dizer, Jeová não pune o mal. Assim eu posso fazer o que eu quiser. Tá vendo? Tem gente que pensa desse jeito aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. Tem pessoas que pensam assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Mais uma vez ninguém poderá dizer, Jeová não pune o mal, assim eu posso fazer o que quiser. Preste bem atenção, Jeová deixou claro seu compromisso com o juízo, ao colocar seu próprio e inocente filho sobre a cruz. É claro que julgará culpados os pecadores, tá vendo? Ó? Vai julgará. Aqui na terra não tem ninguém salvo não, tá? Todos vão ser julgados, tem ninguém salvo. Ainda não está garantido que ninguém esteja salvo. A palavra fala, todos estão excluídos da glória do Criador. Ninguém está salvo. Entendeu? Nem os escolhidos estão salvos, porque os escolhidos também vão ser julgados de acordo com as suas obras. Se fizeram obras boas, vão ser salvos. Né? Então tudo isso vai ser julgado. E quanto aos pecadores, vai ser pior para os pecadores. Porque esses aqui vão ser julgados mais pesado. Entendeu? Então todos estão excluídos da glória do Criador. Por isso que fala que é preciso andar o que em santidade. Ser de santo, como eu sou santo. Agora, eu não estou excluído da glória do Criador, né? Porque eu busco santidade todos os dias e procuro a palavra todos os dias e procuro andar aqui, de acordo aqui. Não andar igual vocês do outro lado andam. Continuando, ele vos guiará em toda a verdade. 16, 12, 13. Porque aqui deixa essa palavra aqui, ó, guiar. Eu deixo o Pai e o Filho Espírito Santo me guiar. E não homens da terra, nem mulheres da terra, nem crianças da terra me guiar, não. Continuando, os discípulos de Jesus geralmente ouviam suas palavras, mas não conseguiam entender o significado. É como vocês do outro lado, vocês não conseguem entender o significado de nada da palavra. Continuando. O ministério interior do Espírito Santo está enfocado em ajudá-lo e a nós a percebermos a realidade das palavras de Cristo, para daí então vivenciarmos essa mesma realidade ao obedecermos às suas palavras. É isso aqui que manda, ó, ao obedecermos às suas palavras. Esse aqui que manda. Continuando. Este versículo é às vezes mal aplicado. Há quem pense que os cristãos devem concordar em todos os pontos da doutrina. No entanto, o ministério do Espírito Santo esteve centralizado no servir aos discípulos.
como guia na luta que teriam mais tarde de compreender e expressar nas epístolas o que Jesus lhe ensinara. Hoje em dia o Espírito nos guia na medida em que nós esforçamos para aplicar os ensinamentos de Jesus à nossa própria experiência, tá vendo? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teu cérebro. Hoje em dia, o Espírito nos guia na medida em que nós esforçamos para aplicar os ensinamentos de Jesus à nossa própria experiência. Quando vocês não esforçar para mudar de vida, vocês não vão ter experiência em nada, não. Pergunte a Jesus, 16:23. Este pergunte Eurotal sugere fazer uma pergunta e não um pedido. Provavelmente Cristo tem afirmado que após a ressurreição, sua autoridade será tão estabelecida que não mais terá de submeter a um rigoroso interrogatório, como os discípulos vinham fazendo. Mais uma vez o pedido, 16:26, pedi em nome de Cristo. Veja comentário sobre o versículo 3 do capítulo 14, indica de fato um pedido, certos de quem é Jesus. Os discípulos e nós confiantemente nos aproximamos do Pai, certo de sermos bem recebidos, pois Cristo defende nossa causa diante do trono de Jeová, tá vendo? Cristo sempre vai defender. O mundo nunca vai vencer a igreja, meu irmão. Os crentes verdadeiros, que é espiritual, igual eu sou espiritual, o mundo nunca vai vencer. O mundo só pensa que vence, mas nunca vai vencer. Enquanto tiver escolhidos aqui, fiéis, cheio do Espírito Santo, igual essa igreja é, igual a minha vida é, cheio do poder, o mundo nunca vai vencer. Igual eu já falei pra vocês, eu já lutei com o mundo. E até hoje eu luto com o mundo. Já lutei com o mundo carne a carne. Entendeu? Ninguém vence essa igreja aqui. Eu não tenho medo de ninguém, né? É o que eu sempre falo. Se precisar eu mandar Jeová e Jesus, se precisar matar, eu mando matar. Entendeu? Não tenho medo de ninguém, não. Eu tenho medo só do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o autor da minha vida, né? Autor da salvação e autor de todas as bênçãos para a minha vida, né? É o que eu sempre falo. Essa igreja que não foi levantada nem por homens, nem por mulheres da terra, nem por crianças, por ninguém da face da terra, foi levantada pela minha fé, né? Que eu sempre falo e digo, e já falei em milhares de vídeos. Se eu esperasse pessoas, essa igreja aqui já estava destruída. Como eu não espero ninguém, por isso que essa igreja está de pé até hoje, que é por causa da minha fé, não é por causa de vocês do outro lado, aí não. Então, é por causa de quê? É isso aqui, ó, né? Igual fala aqui, ó, aleluia, vamos repetir aqui, ó. Este pergunte Erotal sugere fazer uma pergunta e não um pedido. Provavelmente Cristo tem afirmado que após a ressurreição, sua autoridade será tão bem estabelecida que não mais terá de submeter a um rigoroso interrogatório, como o discípulo vinha fazendo. Mais uma vez o pedido 16:26, pedi em nome de Cristo, veja comentário sobre o versículo 3 do capítulo 14, indica de fato um pedido certo de quem é Jesus. Os discípulos e nós confiantemente nos aproximamos do Pai, certo de sermos bem recebidos, pois Cristo defende nossa causa diante do trono de Jeová. Mas Cristo só vai defender quem é fiel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, igual eu sou fiel. Por isso que as coisas dão certo para a minha vida. Alegria, 16:22-24. Somos alegres porque a origem de nossa alegria não é deste mundo de mudanças e decaído. Tá vendo? O mundo ele é mundo de mudança e decaído, tá vendo? Verdadeiramente a minha alegria não é da terra também não. Não há quem possa tirar de nós a alegria que tem sua origem em Jesus. E é experimentada como resposta à oração. Tá vendo? Presta atenção, não há quem possa tirar de nós a alegria que tem sua origem em Jesus. E é experimentada como resposta à oração. Tribulação e paz. 16:30. A maravilha não consiste na permissão de Jeová de que tenhamos tribulações, mas na paz que Ele nos concede nas tribulações. Tá vendo? Assiste bem os teus olhos, ouve bem os teus ouvidos, se liga bem o teu cérebro. A maravilha não consiste na permissão de Jeová de que tenhamos tribulações, mas na paz que Ele nos concede nas tribulações. Tá vendo? É isso que importa. Por isso que essa igreja aqui não olha problema nenhum. Porque sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no controle de todas as coisas. É só não andar com o mundo. Só não sentar na roda dos escarnecedores e não sentar na roda dos incrédulos e dos ateus. Só viver uma vida longe dos ateus, dos incrédulos, que terá a salvação completa. E nós estamos aprendendo para focalizar no esboço, prólogo, público, privado, paixão e epílogo.
Vamos agradecer, soberano de aval, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Nessa tarde de hoje, abençoa somente meus inscritos e abençoa somente o dizimista e ofertante e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite estarei de volta com a força completa. Abençoa somente os que estão aqui só. Igual a palavra fala, que o pastor cuida das suas ovelhas. O pastor cuida só daqueles que ouvem ele, não aqueles que não ouvem o pastor. Amém e amém.